E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série diferente no canal, que é sobre problemas do mundo acadêmico, que a gente vai abordar alguns problemas relacionados a escrever artigos, relacionados a você subir na sua carreira e relacionados a ter uma posição fixa como pesquisador ou pesquisadora ou algo do tipo, né? E essa série teve a inspiração num curso chamado Sobre Ser um Cientista, né? Ou On Being a Scientist, e da Universidade de Leiden, né? Na verdade foi um curso aleatório que eu estava fazendo. E eu achei muito bom, curto e o melhor talvez no tópico, né? Além deles proverem leituras muito boas, eles basicamente fizeram um filme, né? Um filme, provavelmente foi feito por eles mesmo, que tem 9 partes, né? 9 sessões, que eles abordam a vida de pai e filha, né, que moram juntos, e que os problemas do pai, que ele é um cientista renomado, né, na parte de biologia, ganhou um prêmio importante também, e é alguém importante na universidade, nesse caso a própria de Leiden, e na Holanda, né, se não me engano. E a filha dele também é relacionada à questão mais investigativa, história no caso, né. Ela tá tentando ver as razões porque uma pesquisa específica dos anos do século XX, né, com animais poderia ser considerada como se diz, antiética, né? Então a meio que procura nessa questão. E tem a questão de que o prêmio dele, na verdade, ele tomou o crédito de outra pessoa, de um estudante dele, né? De alguém dentro do laboratório dele. E tem essa questão aí, é o principal conflito do filme. Entre outros que no curso eles explicam cada sessão do filme e a relação tanto na história como na atualidade dos problemas na, na academia em geral, né? Na questão de publicar artigos, enfim, no geral. E uma das leituras é essa, Como Ganhar um Prêmio Nobel, né? O Guia do Iniciante, pelo Peter Doherty, né? Que ganhou o Prêmio Nobel nos anos 90. E ele fala dessa questão de que foi extremamente exaustivo as palestras que ele teve que dar no Prêmio Nobel. Depois na Austrália fazer várias palestras também. Enfim, a vida ficou corrida dele muito, mas no geral isso deu notoriedade para ele e isso fez em si a carreira dele decolar, né? Aí depois ele vira administrador de um laboratório e tal. Ele conta como é no geral isso, como é no geral tanto as posições acadêmicas, como que é a hierarquia e tal, que eu já vou explicar, e também como assim as dicas para ganhar o prêmio Nobel na prática, né, que eu nem liguei tanto, é no final. Ele mais explica a história de como ele ganhou e como funciona o prêmio Nobel, como isso é importante para o país que é feito o prêmio, né? Suíça, se não me engano. Enfim, várias questões relacionadas a esse tema. Acho que eu errei em Suíça, mas enfim. Outro também que é uma leitura, que é do curso sobre ser um cientista, que eu terminei hoje, na verdade, e é muito bom, que fala as questões éticas, as questões de plagiarismo, né, como se lidar com isso, as questões relacionadas a geral, como você pode ser um acadêmico ético, né, como você deve conduzir pesquisa corretamente, sendo um biólogo, trabalhando na parte até da ciência da computação também e outras coisas, como ser correto, né? Ético nas suas abordagens, né? É um livro conciso, bem pequeno, na minha opinião, o melhor que eu já estudei no assunto. E no geral, quando você sai da escola, né? Você quer pensar o que você quer estudar. Então, e esse é um problema, né? Uma crise, porque não é fácil você decidir. Eu lembro que quando eu saí, eu queria estudar teologia, depois fui para desenho, depois fui para ciência da computação, e aí agora, tipo, as árvores de possibilidades também se abriram muito mais. Então é bem difícil você decidir a carreira que você quer seguir. E no geral, como funciona a carreira acadêmica, os passos, né? No geral, até o mais alto padrão. Depois do ensino médio, então você faz bacharelado.
Então, pode ser de 4 anos, normalmente também tem o tecnólogo, você pode ir do tecnólogo para o mestrado também direto. E normalmente as pessoas param aí. Então, aí elas vão para uma... Normalmente fazer uma pós, ou fazer várias pós-graduações, o que não é ruim, é muito bom, você vai aprender bastante coisa. Se você não quer a vida acadêmica, no caso, né? Você quer tra trabalhar, você quer só entrar numa empresa, é isso. Normalmente as pessoas param aí, principalmente no Brasil. Algumas vão para o mestrado, algumas desistem no processo, né? Mas não todas, né? Obviamente, mas o mestrado que você vai fazer uma dissertação, no Brasil é assim, em outros países é a tese, uma tese de mestrado. Você vai ter que apresentar um problema e fazer realmente uma pesquisa sua, né? No caso de dissertação, você fala sobre um tópico. E basicamente ele é muito mais, tem que ser muito mais acadêmico do que a TCC. O TCC normalmente é meio zoado, é verdade. Pelos que eu vejo por aí, é meio zoado mais ou menos. Mas tem TCCs bons aí, que são realmente tipo, que dá uma leitura boa para você até aprender, mas no geral, no mestrado é um nível maior. Por isso que normalmente as pessoas falam essa questão, eu ouvi muito na escola, tipo, o professor fez mestrado, mas isso não significa que é mais inteligente. Tá? Não é essa a questão é que no mestrado, no doutorado e além, a pessoa tem que fazer pesquisa. E não importa o que você sabe no campo acadêmico, importa o que você publica, o que você ensina, o que você mostra de novo para a humanidade, no caso, né? Então não adianta você, eu sei sobre física. Tá bom, beleza, pode trabalhar na física e tal, ter experiência, mas um cara, por exemplo, que é doutor em física, ele teve que escrever mestrado, ele teve que escrever doutorado, ele teve que ir além em assuntos específicos e contribuir para a comunidade científica. Então, essa coisa de contribuição, né? Então, o cara que fez só o bacharelado, ele talvez tenha contribuído, de repente fez uma iniciação científica, outra coisa, de repente escreveu livros. No geral, até pessoas sem faculdade, por exemplo, na área de segurança de informação, são melhores do que a maioria do mundo, né? Tipo, os maiores do mundo em segurança de informação web security, por exemplo, segurança web, né? A maioria não tem nem curso de ciência da computação e tal. Mas isso daqui é um tópico, mas outros tópicos, obviamente, o bacharelado não vai ser o suficiente para você aprender, o suficiente para ir além. Mesmo que você saiba, se você não contribui para a ciência em geral, se você não contribui para nada, se você não escreve, você não faz nada, então quer dizer que você só guarda conhecimento para si, você não divulga, então obviamente isso não é o objetivo na academia. O objetivo é publicar, o objetivo é que as coisas sejam úteis para as outras pessoas, né? E no fim, o pesquisador PhD, né? Que é o que normalmente as pessoas veem com tanta autoridade, né? Como talvez eu pensava que era um título maior possível, mas na verdade a gente vai ver que é só o começo da vida acadêmica. Então, se você se tornou um PhD, principalmente na Europa, é o começo, não o fim. Quando eu digo o começo, tipo, realmente o começo. Então, calma aí, fiz errado. Agora vai. O sistema comum, né? O sistema mais comum em várias universidades do mundo todo, Japão, talvez Ucrânia, enfim, vários lugares vão ser assim. Depois do PhD, né? Como eu disse, PhD é o começo. Então, depois do PhD, você começa a ser reconhecido como alguém que sabe sobre um tema. Vamos supor que seja biologia, ou ciência da computação, inteligência artificial. E agora você pode começar a sua carreira como pesquisador ou pesquisadora. E ganhar com isso, né? Normalmente, o primeiro passo é o pós-doutorado, né? Então, pós-doutorado, você vamos supor que tem uma vaga de pós-doutorado num assunto específico. Nem é um assunto que você gosta, de repente, mas é um assunto que você... É uma vaga que você achou legal, de repente no Japão, em outro país. E aí você faz o pós para tanto alongar seus estudos, né? E quanto para fazer pesquisa, contribuir para a comunidade científica em algum assunto. Pode ser da filosofia, pode ser história, enfim, não precisa ser só sobre ciências naturais. E basicamente esse é o primeiro passo para você se tornar, no mundo europeu, mais ou menos assim, ou nesse caso do sistema dos Estados Unidos, um professor assistente. Então, para você ter um título permanente na universidade,
é extremamente difícil. Quando eu digo que é extremamente difícil, tipo, é extremamente difícil no exterior. Então, normalmente no Brasil, você vê, tipo, mestrado, o cara tem mestrado e já é professor em algumas universidades, né? Mas lá fora não é assim. Para você ser professor full time é extremamente difícil. Você ser professor assistente é extremamente difícil. Então, normalmente as pessoas fazem várias pós-doutorados, né, para depois tentar uma vaga permanente. Mas muitas vezes a pessoa fica nesse ato, né, indo de pós em pós e não consegue uma vaga permanente. Ou de repente ir para uma empresa, de repente para ser pesquisador para empresas privadas, que também é legal, que a gente vai falar. Então, normalmente é assim. Se você conseguir, que é difícil, extremamente difícil, você pode ser professor assistente, depois professor associado, professor full time. E o full time, você tem uma vaga full time. Normalmente as pessoas full time, segundo a pesquisa que a gente vai ver, que tem a descrição, né, uma pesquisa de um instituto europeu que mapeia de todos os lugares do mundo. No caso dos Estados Unidos, normalmente é de 50 anos para cima, professores full time, né? Então não é tão simples você ser, por exemplo, professor de 30 anos full time, né? E aí, por exemplo, é o salário, né? No caso relacionado ao padrão dos Estados Unidos. Então, um instrutor ali tem palestrante, tem assistente de professor, enfim, no fim, professor total em instituições privadas e públicas, né? Então dá pra ver que na privada você ganha um pouco mais de dólares. No sistema alemão é um pouco diferente, né? Você tem um PhD, depois ali do mestrado, habilitação para você ensinar, professor C3 e professor C4, né? Então essa diferença é estranha, mas basicamente é a mesma coisa praticamente, né? Mas o C4 com certeza é maior na hierarquia. Depois tem o sistema polonês, que é um pouco difícil. Assistente de ensino, seja lá o que isso for. Professor, deve ser a mesma coisa. Professor assistente, professor associado e professor full time, né? Nesse caso importante, desse com o do polonês, o assistente de ensino não tem PhD e o professor assistente tem. Então, o assistente de ensino ele não tem PhD ainda, de repente é um candidato, mas o professor assistente ele já tem, depois associado, enfim. Eu lembro de um curso de neurociência que o professor ele falou que ele fez, chegou no PhD, depois foi fazer vários pós-doutorados, né, especificamente também numa universidade, e essa universidade ele ficou, né, então tem essa questão, de repente você pode passar por alguns pós para ter uma experiência, né, você tem que ter experiência para ser professor assistente, normalmente, e depois ter a full time. O sueco, que é um pouco também diferente, tem o pós-doutorado, palestrante júnior depois, e palestrante sênior, que é um... Normalmente eu já vi isso em teologia na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Lembro de um palestrante relacionado à teologia, que é um cara importante para crítica textual da Bíblia. E nesse caso ele é chamado de palestrante sênior, né? Então eu já vi esse título já em alguns assuntos. E depois professor full time. Então tem várias formas de separar as coisas. Outra coisa importante que fala no livro do prêmio Nobel lá que eu citei é o PI, né? Que é o Principal Investigator, né? Pode ter outras variações, mas é uma pessoa que tem experiência na área de pesquisa, né? De repente 20, 10 anos, 30 anos. E ele lidera um laboratório, né? Então normalmente tem vários estudantes, de repente mestrado, doutorado, enfim. E essa pessoa que é o PI, ele lidera o laboratório. Normalmente ele vai ter o nome na maioria dos artigos, depende do laboratório. Depende, ele nem participa do artigo, mas tem o nome dele citado. É uma coisa que vai falar no filme que eu citei. Então, tem esses caminhos administrativos, né? As pessoas que têm mais experiência vão ter um papel maior no laboratório geral. Enfim, era isso nesse vídeo. No próximo a gente vai ir com mais detalhes. Então, até mais.